Então, vamos ver quem, né, pegando o título, né, quem, quando e como, quem é que quer descontinuar o tratamento antidepressivo? Geralmente é uma demanda do paciente, quando ele está sintomático, quando ele está funcional, quando ele está sem sintomas, né, principalmente aqueles sintomas residuais, quando ele está se sentindo bem. Geralmente é quem quer interromper. E quando é que ele quer interromper? Aqui que começa a confusão, essas aspas aí que eu botei. Né? Primeiro lugar, a melhora dele já dura alguns meses, quando o clínico questiona, quando um leigo questiona e quando o próprio paciente diz que está tomando muito remédio. Como descontinuar? Isso aí é uma questão também que eu vou passar rapidamente, vocês sabem, né? Então a gente vai desmamando, né, fazendo pequenas reduções, contando com a meia-vida, que ajuda muito, né, ou atrapalha muito às vezes, e deve-se acompanhar o paciente com frequência para ver se não vai haver uma recaída, ou para ver se tem algum efeito como síndrome de retirada, e manter outras medidas terapêuticas, como apoio social, psicoterapia, atividade física, né, hábitos saudáveis, manter esses hábitos que podem dar suporte ao tratamento da depressão, que ele está abandonando o tratamento medicamentoso, porque eu não acho que o tratamento seja só medicamentoso, ele tem que ser muito mais completo do que só um comprimido para tratar o paciente. Uma coisa que a gente tem que fazer quando se faz a retirada, quando você opta para fazer a retirada, é tentar separar o que é sintoma de abstinência da droga e o que são sintomas de recaída do processo antidepressivo, do processo depressivo. Esse também é outro paper que o Ricardinho mandou para mim, o meu querido Ricardinho do Xerox, ele mandou isso, é muito legal, eu até consigo se vocês quiserem, em que ele faz uma diferença entre os sintomas psicológicos da retirada, eu não vou ler para vocês, né, mas são visuais e de audição, alucinatórios, esquecimentos, né, problemas cognitivos, comportamentais, sintomas afetivos e as alterações do sono. Muitas vezes são sintomas de retirada, né, do antidepressivo. Os sintomas físicos, muitas vezes, não sei se já viram, a pessoa se queixa que está levando assim, uns choquezinhos no corpo quando interrompe o medicamento. Sintomas somáticos, hiperidrose. Hiperidrose dá muito durante o tratamento também, né? Quando você começa muitas vezes o antidepressivo, o paciente muitas vezes se queixa de sudorese, né? Sintomas sensórios, né? Sensoriais, como zumbido no ouvido, visão turva. Ó, os electric zaps são aqueles choquezinhos que o paciente relata muitas vezes quando você retira o antidepressivo ou quando ele esquece de tomar. Aqui sim, vale a pena dar uma lida nisso, para fazer uma diferenciação, né, do que é retirada e do que é recaída. O início do fenômeno, quando é sintoma de retirada, geralmente é rápido. Dependendo da meia-vida da droga, pode ser algumas horas, ou pode ser alguns dias. Quando é recaída, leva semanas, pode levar meses para o paciente apresentar os sintomas depressivos de novo. O tempo de duração, né, do retirado é muito mais curto, porque você ou toma logo uma providência ou o paciente vai fazer uma down regulation lá dos receptores e não vai ter mais aquele sintoma. Ou no sintoma de recaída, vai ser variável com o tempo que o paciente vai levar para recair, para apresentar novamente aqueles sintomas, né? A resposta, quando retoma o tratamento, a resposta quando é sintoma de retirada é imediato, ou leva um dia, 2 dias. Quando é recaída, você vai estar como que quase recomeçando a fazer o tratamento antidepressivo. Os sintomas físicos estão mais presentes na retirada do que na recaída, né? E o padrão dos sintomas é que no sintoma de retirada, o padrão é oscilante. E quando é recaída, o padrão é contínuo, progressivo e vai piorando ao longo do tempo. A complexidade do transtorno depressivo maior. Quando a gente fala que está retirando o antidepressivo de um paciente com depressão, a gente deve se perguntar de que depressão a gente está falando. Hoje em dia, qual é a gênese desse transtorno? Geralmente tem a ver com um componente genético, tem a ver com adversidades na infância e ocorrência de fatores estressantes atuais.
Isso geralmente está na gênese da maioria das doenças que a gente trata, ou dos transtornos. Como lidar com a genética desfavorável? Isso não só para transtorno mental, né? Para qualquer outra situação, como hipertensão familiar, hiperlipidemia familiar. Como é que a gente deve, né, lidar com isso? Reconhecer os gatilhos. O que é gatilho? Né? Para mim, a hiperlipidemia, o gatilho é o Big Mac do McDonald's. Né? Para a depressão, tem um outro gatilho, para a ansiedade. E tem aqueles gatilhos dos quais a gente não escapa, que são os gatilhos da vida. Né? Mas isso é importante levar em conta para lidar com a genética, que nesse paciente que a gente está querendo fazer a descontinuação do antidepressivo. Antes de falar do texto, eu vou falar dessa foto, saiu no jornal o Globo, de uma ação numa comunidade lá na periferia do Rio, e isso aqui é uma foto dentro de uma creche, né, em que as crianças estão se abrigando, né, do tiroteio, né, das balas perdidas e achadas que rolavam ali. Observem, né, uma criança engatinhando, os outros todos abaixados, né, a professora ali dando... olha só, é um cenário de guerra, é uma zona conflagrada. A maioria da população das nossas periferias vivem em situação permanente de guerra, de estresse, de morte, né, de abandono, de todas essas coisas, e com as graves consequências que daí advém, né? Principalmente, né, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal para começar a história. Essa questão também que foi levantada há pouco, né, todo mundo já sabia, mas o Felca levantou essa questão muito bem levantada, né, da adultização, e é sempre bom lembrar isso, sempre bom repisar essa história. Há muito tempo, antes da pandemia, a pandemia ficou que nem a Segunda Guerra Mundial, né? Antes da guerra, depois da guerra. Antes da pandemia, tinha uma estatística, um estudo do Banco Mundial sobre a movimentação de dinheiro ilegal. Então, naquela época, deve ter sido ali no início dos anos 2000, a movimentação de dinheiro ilegal, o ranking da movimentação de dinheiro ilegal era o seguinte: em primeiro lugar, tráfico de armas. Em segundo lugar, pornografia infantil. Em terceiro lugar, tráfico de drogas. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema da adultização, que é por onde começa a pornografia infantil. E os estressores atuais, que é isso também que a gente estava falando, né? Tanto na infância como na vida adulta, esses estressores de ambiente violento, más condições ambientais, perda, né? Está sendo muito estudado o luto. O luto era muito, durante muito tempo ficou oculto, né? O estudo de luto, luto prolongado, ficou muito tempo oculto por uma mudança até de hábito, em determinadas, até talvez para falar em marcos, até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, um pouco depois, quando as pessoas perdiam algum parente, elas usavam sinais exteriores de luto. Usavam roupa preta, né? Os homens usavam na lapela uma tarja preta, usavam, o pessoal mais velho usava no braço, né? Uma tarja preta no braço, significando eu estou de luto. E aquela pessoa ela era tratada de uma maneira diferente. Não eram feitas brincadeiras, não eram feitos convites para festas para essas pessoas. Então, aquilo tinha um amparo social. Com a perda desses indicadores externos, vivenciar o luto ficou mais complicado. E aí aparece, como nunca, né, as situações de luto na nossa sociedade. E sem aquilo, por incrível que pareça, ajudava muito, né? Missa de sétimo dia, ou cultos, o que fosse para minorar, né, o sofrimento e para o grupo social fazer um amparo para aquelas pessoas. Vamos agora para uma outra questão. A gente deve mesmo descontinuar o antidepressivo? É com isso que a gente está lidando quando a gente prescreve ou desprescreve um antidepressivo. Cérebro e a mente. Porque se vocês olharem o que a gente estuda, né, como é que o DSM é o quê? O CID é o quê? Das doenças mentais. Ali não fala doenças cerebrais. Doenças cerebrais é outro âmbito, né? Cérebro e mente, para mim, são uma coisa só, porque eu sou um seguidor da filosofia do Spinoza,
que eu acho que só tem uma matéria no universo, como ele dizia, e a gente vê os modos de expressão dessa matéria, é cérebro e mente. É com isso que a gente está lidando, quando a gente prescreve um antidepressivo, por exemplo, para um paciente. Agora, por outro lado, os antidepressivos foram uma revolução na psicofarmacologia. Eles preveniram inúmeras situações de incapacidade, de morte, de sofrimento. Eles foram fundamentais em muitos milhões de pessoas. Isso não se deve perder de vista quando a gente está pensando em suspender o medicamento também. Desses aqui, quais dos que vocês acham, em que situações dessas poucas, isso aqui é do DSM, em que situações dessas aqui dá para descontinuar, em que situações não dá para descontinuar? Se for uma depressão por uma condição médica, hipotiroidismo, por exemplo, você pode usar o antidepressivo, você faz a reposição hormonal, você equilibra os hormônios, que aliás é uma esgrima que eu tenho com os endocrinologistas, que se sabe pelos estudos feitos pelos psiquiatras, que quando o paciente tem a hipofunção tiroidiana, você tem que manter o TSH o mais baixo possível dentro de um T4 e T3, lembra do T3 importante também, mas a maioria só pede T4, dentro de um T3 e T4 em níveis razoáveis. Mas o TSH, o mais baixo possível, é o que dá melhor resultado no paciente deprimido com hipofunção de tireoide. Então, numa situação dessas, é possível suspender o antidepressivo quando ele equilibra. Transtorno depressivo por uso de substância. É possível se fazer a modificação, fazer a retirada. Mas e nos outros casos? A depressão, o transtorno depressivo maior, na maior parte das vezes, ela não é uma doença episódica. Quase sempre é uma doença crônica. Então, a gente está lidando com doença crônica. Fazendo uma comparação ridícula e absurda, seria dizer assim, a minha glicemia já normalizou, vou suspender a insulina. Não é tão ridículo assim, mas é um exemplo semelhante de como lidar com uma doença crônica. Quando se trata de episódio depressivo recorrente, isso aqui é o consenso de inúmeros papers que eu andei pesquisando dos tais que o Ricardo me mandou, né? Que é o seguinte, a partir da melhora, espera-se 1 ano a partir da melhora, é possível experimentar, suspender o antidepressivo naquele paciente que está pedindo para isso. Mas se, segundo parágrafo, no caso de um segundo episódio, seria uma situação para ficar por tempo indeterminado para esse paciente, porque seria uma depressão de um caráter crônico. E por quê? Porque é muito alto o preço de um outro quadro depressivo. E é alto, quando eu digo que o preço é alto, é inclusive financeiro. Perda de ganhos, perda de emprego, dificuldades familiares. E muitas vezes, quando você suspende, aquela depressão já não responde da mesma maneira quando você retorna com o medicamento. Então, está ali o segundo parágrafo. A depressão resistente, olha só, o Noto falou um negócio que me chamou a atenção e serve para cá, para que a gente está falando também. A esquizofrenia resistente ao tratamento. Gente, todos os antipsicóticos têm o mesmo mecanismo de ação. Portanto, a esquizofrenia deve ser resistente àquele mecanismo de ação. A depressão resistente, todos os antidepressivos, com exceção de 1 ou 2, têm o mesmo mecanismo de ação. Por que a acetamina dá certo em muito paciente? Porque é uma depressão que está com inibidor seletivo, não funcionou, e você coloca um medicamento com outro mecanismo de ação. E aí tem uma resposta diferente. Então, ela é resistente, a depressão é resistente a esse mecanismo de ação. Porque quando você muda por outro mecanismo de ação, você tem outra resposta. Então, isso é que fique muito claro para a gente também.